O investigador da delegacia do adolescente é socorrido. Foi na madrugada de ontem no bairro Atuba, aqui em Curitiba, com ferimentos gravíssimos na cabeça. Segundo informações, o policial foi abordado pelos bandidos, teve a viatura descaracterizada e a arma dele roubados. Ele foi algemado, foi espancado. Mas por que aconteceu isso com ele? Qual teria sido a motivação de tudo isso? Quem são os agressores? O repórter Daniel Santos já fez todo o trajeto do policial até onde ele conseguiu pedir por socorro, pediu ajuda. Vamos ver. Uma completa inversão de valores durante a noite. Geralmente são esses homens de roupa preta que cumprem mandados de busca e apreensão e de prisão. Se for preciso prender em flagrante, eles também fazem. É parte do ofício. Mas aqui no limite entre Curitiba e Colombo, gravamos relatos de um policial civil nas mãos de criminosos. Eu só escutei, sim, que ele pedia socorro. A senhora ouviu o pedido de socorro, a senhora não teve coragem de sair? Não tive, fiquei com medo. Fiquei com medo, porque a gente não sabe, né, se é malandro. Paulo Sérgio Sinotti, de 44 anos, policial da delegacia do adolescente, foi dominado por bandidos e levado para esse terreno baldio na Vila Esperança, no bairro Atuba. Aqui, ele foi algemado e espancado. Do lado de lá daquela construção laranja, Colombo. Do lado de cá, Curitiba. E esse foi o caminho que criminosos fizeram com esse policial civil durante a madrugada. Aqui uma imagem muito forte, um odor ainda muito intenso, marcas de sangue. E a gente vai seguindo os respingos de sangue e também os sinais deixados no mato. O capim todo amassado. Para cá, ó, a gente percebe que esse policial civil, na tentativa de escapar dos criminosos, ele veio cambaleando. Chegando aqui, por exemplo, ele não segue uma trajetória reta. Ele já muda para a esquerda. E ele vai em zigue-zague. O mato continua amassado aqui. E a gente tem muito cuidado porque é uma descida íngreme e que termina aqui na frente. Tem um barranco aqui de aproximadamente 10 metros. Então, esse policial, ele vem para a esquerda, continua caminhando com muita dificuldade. Imagine, nós que estamos aqui com pés e mãos livres, caminhamos com dificuldade nesse barranco. Agora imagine esse policial tentando fugir da morte e ainda algemado. E ele passa por aqui até chegar nesse barranco. E aqui nós vamos refazer o caminho que esse homem fez, só que com as mãos para trás. Bastante dificuldade, eu tô com um sapato ainda. Peraí. Aqui. Imagina a dificuldade desse policial para chegar até aqui embaixo. E não para por aqui essa descida, né? Tem mais esse muro. Mais de 1 metro. E aqui a gente observa mais marcas de sangue. Tem rastros aqui próximo ao portão de uma casa. E esse rastro, ele continua. E ele descreve bem, que a gente conseguiu ouvir aqui de alguns moradores que não quiseram gravar entrevista, mas falam dessa tentativa do policial de se levantar, de pedir socorro, de sair caminhando, mas não conseguir em função dos ferimentos graves, principalmente na cabeça. Moradores ouviram vários pedidos de socorro. A vizinha até marcou o horário. É, 3h48. Você marcou o horário? Sim, porque na hora que ele pediu socorro, eu olhei no celular e falei, mas quem que tá gritando nessas horas? Daí eu vi, era 3h48, mas eu não quis ir pra fora porque eu tava com medo. Agora, imagine o medo dessas pessoas. A emoção em conflito com a razão de sair de casa para socorrer um desconhecido na rua. Cerca de 30 minutos após a queda de Paulo do barranco, esse homem ofereceu socorro.
fez contato com a polícia sem se aproximar da vítima. Primeiro abri, na verdade, a cortina, não abri nem a janela. Só olhei pela cortina, daí não dava pra ver nada. Aí abri a porta. Aqui a princípio achei que era um bêbado que tinha caído, alguma coisa assim, né? Daí a hora que eu vi que ele tava ajoelhado lá, amarrado, aí eu já fiquei meio preocupado. Daí que eu liguei pra polícia, acho que é a terceira vez que eu liguei pra polícia. Moradores imaginavam que fosse um usuário de drogas sendo punido por traficantes ou um acerto de contas entre criminosos. Primeiro o policial pensou que era algum noiado, né? Porque viu que ele tava algemado. Daí ele conseguiu falar que ele era policial. O policial foi encaminhado ao Hospital Cajuru. A família do policial civil não autorizou a assessoria de imprensa do Hospital Cajuru a repassar nenhuma informação sobre o estado de saúde dele. Mas segundo uma fonte nossa aqui dentro, o policial chegou ao hospital muito machucado, teria sofrido afundamento de crânio, ele passou por uma cirurgia durante todo o dia e nesse momento o estado de saúde dele é grave e estável. O investigador teria sido seguido e abordado a caminho de sua residência na região do Atuba, em Curitiba. A Polícia Civil não confirma. Por que esse homem natural de Rolândia, norte do Paraná, casado, pai de um menino ainda pequeno, com 18 anos de Polícia Civil, teve a arma e viatura de serviço roubadas e por pouco não foi morto? Quem são esses bandidos? Qual é a motivação do crime contra Paulo? Tem alguma relação com o trabalho dele nessa delegacia? A do adolescente infrator? Questionada, a Polícia Civil informou apenas que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos com o apoio do COP, que é o Centro de Operações Policiais Especiais.